Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar o deploy da aplicação que a gente desenvolveu durante a PSW10 e vou mostrar também a minha resolução para os exercícios propostos durante as aulas, beleza? Então vamos começar aqui nesse início de aula. Antes de eu mostrar os exercícios para vocês, eu quero realizar o deploy dessa aplicação, tá? E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você tem que ter a aplicação desenvolvida na sua máquina, então ela tem que estar rodando perfeitamente ali. Eu recomendo que você primeiro faça os exercícios que eu propus, para depois você acessar a aplicação. Mas se você quiser fazer antes, também não tem problema. Então, acessando aqui o /pacientes/home, ele traz a nossa aplicação. Então, eu quero colocar essa aplicação aqui no ar para que outras pessoas possam utilizar. Por exemplo, para vocês, principalmente, colocar isso no seu currículo, no seu portfólio, o que vai te destacar bastante. Ter uma aplicação e ter aquele desenvolvimento que você fez no ar para que outras pessoas possam ver, possam utilizar, é um grande diferencial para quem quer conquistar a sua primeira vaga como programador. E Caio, o que eu preciso para colocar minha aplicação no ar? O primeiro passo, você precisa ter uma VPS. Uma VPS é um servidor privado virtual. Basicamente é você contratar uma máquina que tem exposição à rede, a portas que estão comumente utilizadas na rede, como a 8080, a porta do HTTPS e assim por diante, alguma máquina e você acessa ela remotamente para você deixar essa máquina sempre ligada, servindo como um servidor para disponibilizar a sua aplicação. Então, existem outros meios de você fazer um deploy, como por exemplo, utilizar cloud, mas cloud já fica serviços muito caro, tende a ser um pouco mais caro por te oferecer um pouco mais de ferramenta, como se você preferir utilizar Platform as a Services também. Só que nesse caso em específico, para a gente quer fazer esse tipo de deploy, VPS é o tipo de servidores excelentes, tá? Eu recomendo que vocês utilizem a Hostinger, que é uma provedora aqui, a melhor provedora que você pode encontrar, onde você vai encontrar as melhores VPS pelos melhores preços. A Hostinger também tem outros serviços, como por exemplo, serviço de cloud, de domínio, de e-mails, mas para essa aula aqui nós vamos precisar de uma VPS, de um servidor privado virtual, que é a melhor opção possível da Hostinger que a gente vai encontrar aqui. Para vocês contratarem o serviço da Hostinger, tem um link aqui na descrição, onde vocês vão receber o desconto e vão ter acesso à mesma VPS que a gente está utilizando aqui durante a aula, para que vocês possam seguir passo a passo exatamente o que eu estou fazendo e não ter problema nenhum para conseguir colocar sua aplicação no ar. Então, assim que você realiza a contratação da VPS na Hostinger, você tem acesso ao HPanel deles. Aqui dentro do HPanel você vai ter acesso a essa aba VPS e a seção da VPS você vai ter uma lista de todas as suas VPS contratadas. Na minha tela já está assim porque eu já fiz aquela pré-configuração demorada, que é instalar o sistema operacional, que acaba levando bastante tempo ali. Para não ocupar muito tempo desse vídeo, eu acabei só simplesmente cortando essa parte para ficar muito mais fácil para nós. E eu estou utilizando aqui como sistema operacional o Ubuntu, tá? Então, na hora de fazer a configuração do seu sistema operacional, é só selecionar o Ubuntu, é 2 cliques ali no próprio HPanel, não precisa mexer com código, nada, é super simples, super intuitivo, tá? Beleza, Caio. Acessei aqui minha VPS, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter acesso ao meu IP e minha senha SSH. A sua senha SSH você definiu na hora que você criou a sua máquina. Caso você precise trocar, é extremamente simples. Só vir aqui... Deixa eu soltar, meu celular estava tocando, pronto. Só vir aqui, clicar em alterar e você pode escolher uma nova senha. Beleza, feito isso, você tendo a sua senha aqui, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, você pode ou utilizar o seu terminal do próprio sistema operacional, para quem está no Linux é super fácil, e para quem estiver no Windows e às vezes não quer instalar terminal, não sabe utilizar o terminal, você pode vir aqui pelo próprio terminal do navegador que a Hostinger já te fornece. Então é uma facilidade super grande. Se você preferir utilizar pelo navegador, é a sua escolha. Você vai digitar os mesmos comandos que aqui. Mas eu prefiro utilizar aqui direto do meu computador. Então, como eu estou acessando do meu computador, eu preciso acessar aquela VPS remotamente. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer via SSH. A gente digita o comando SSH root root é o nosso usuário da nossa máquina, o nosso usuário administrador lá da máquina que eu quero acessar. Depois eu passo o IP dela. Então eu copio aqui o nosso IP, ele fica aqui nas informações listadas aqui também, ó, acesso SSH, e colo. Quando eu pressionar um Enter, ele vai perguntar se você quer acessar via senha aqui, tal, e ele vai pedir o seu password. Então deixa eu copiar aqui minha senha e vou colar ela aqui e pressionar um Enter. Beleza, pressionei um Enter e agora vocês reparem que eu estou dentro de root @server 498.154, ou seja, já não estou mais dentro da minha máquina. Perfeito. E agora, para a gente colocar o nosso deploy no ar, qual que é o próximo passo? Eu preciso pegar os códigos que estão na minha máquina e trazer aqui para a máquina do servidor. Como que eu posso fazer isso? A melhor forma é fazer via GitHub, é a forma mais simples possível.
Mas antes a gente vai precisar fazer algumas configurações, tá? Eu vou vir aqui no meu settings.py, aqui em Healing, e aqui em settings.py, eu vou lá em cima e vou colocar aqui no meu Allowed Hosts, eu vou colocar aqui um asterisco, tá? Simplesmente isso. Por enquanto a gente não vai mexer mais nada. Lembrando, pessoal, que o que a gente está fazendo aqui não é um deploy profissional, tá? Você poderia fazer um deploy profissional da sua aplicação para outras pessoas utilizarem na VPS da Hostgator, mas um deploy profissional você vai trabalhar com Nginx, com Unicorn, com banco de dados sem ser o SQLite, você vai ter que instalar e configurar um Postgres ou uma MySQL da vida. Você vai ter que trabalhar com variáveis de ambiente. Então todas essas variáveis, como o debug, o allowed hosts, a secret key do Django, você vai colocar em variáveis de ambiente e utilizar o Python decouple, por exemplo. Mas como o intuito dessa aplicação aqui não é ser utilizada por usuários reais, não é ser uma aplicação que a gente vai realmente fazer um deploy profissional e simplesmente poder mostrar essa aplicação para outras pessoas, eu vou mostrar como fazer o deploy da maneira mais simples possível. Para quem é aluno da Python Full, que eu sei que muita gente se matriculou dentro do curso quando a gente abriu as vagas na segunda-feira, nós temos um módulo completo sobre como realizar o deploy de uma aplicação em uma VPS de forma profissional, utilizando Nginx, Unicorn, variáveis de ambiente, Python decouple, banco de dados e assim por diante. Deploy de Celery, Celerybit e tudo mais. Mas agora vamos focar no que nós temos aqui agora, que é o deploy mais simples que a gente deseja fazer. Então, feito isso, eu quero pegar esses meus dados aqui e mandar para um repositório remoto do GitHub. Então eu vou abrir aqui minha conta no GitHub e vou vir aqui e vou criar um novo repositório. Vou dar um nome para esse repositório, vou chamar Healing Deploy. Perfeito, eu não quero criar aqui um public, ele vai ser um repositório público, ele não vai ser privado, não quero adicionar um readme, nada do tipo, então vou dar um create repository. Beleza, criei esse meu repositório e agora eu vou adicionar aqui um git ignore, na verdade já tem até adicionado, tá? Esse git ignore aqui é pro Git ignorar pastas como venv, pycache, arquivos que não devem ser enviados pro Git, tá? Esse git ignore aqui é o git ignore do próprio Python, então se você pesquisar git ignore Python, você encontra com muita facilidade, tá? Git ignore Python, no próprio GitHub do Python você consegue baixar esse git ignore, ele tá aqui, ó. Então só criar um arquivo chamado .gitignore, copiar de lá e colar dentro da sua máquina. Então agora a gente vai precisar inicializar o GitHub aqui, o Git e o GitHub. Então eu vou parar meu servidor e rodar um git init. Beleza, repositório vazio aqui. E agora eu vou simplesmente me conectar remotamente a esse repositório. Aqui ele já me dá o código, ó, git remote add origin, e você copia aqui o endereço do seu repositório. Vou dar um paste e tá lá dentro. Agora eu preciso commitar isso daqui, então vou dar um git add ponto, git commit -m, vou dar uma mensagem aqui de deploy, por exemplo, e vou dar um git push origin master. Perfeito. Agora vocês reparem que o nosso código está lá no GitHub. Faltou só uma coisinha que eu esqueci de fazer, que é pegar os requirements, pegar as bibliotecas necessárias para esse projeto. Então eu vou fazer pip freeze requirements.txt. Vou dar o git add novamente, git commit e git push novamente, para que eu tenha o requirements.txt, que é o arquivo onde vai estar especificado todas as bibliotecas que esse projeto utiliza aqui. Ok, para a gente poder instalar lá na nossa VPS. Agora, aqui na nossa VPS, o que eu quero fazer? Eu vou criar uma pasta chamada mkdir, então para criar uma pasta, e eu vou chamar essa pasta de Healing. Vou dar um Enter. Perfeito. Agora, se eu der um ls, eu tenho essa pasta aqui dentro da minha máquina, então vou dar um cd Healing para entrar dentro dela. Agora eu preciso fazer a mesma coisa, só que em vez de enviar os dados para o GitHub, eu preciso buscar os dados da minha aplicação para a minha máquina, lembrando que agora eu estou dentro do servidor. Então eu vou dar um git init também, certo? Então o repositório git foi inicializado, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um git remote add origin, aqui eu até tenho o código aqui, fica mais fácil para copiar, né? Não precisa digitar tudo. Vamos copiar ele aqui. Beleza, deixa eu copiar o git remote origin, que é aquele mesmo que a gente copiou lá do GitHub. E vou dar um Ctrl V aqui. Beleza, colar. Beleza, dei um Enter aqui. Então, rodei aqui meu código. E agora, se eu der um git remote... Aqui foi errado.
git remote -v. Repare que agora nós estamos conectados àquele repositório remoto. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar todos os códigos que estão lá do GitHub e trazer para o meu repositório. Então eu faço git pull. Então pull, eu trago os dados do GitHub para minha máquina. Git pull origin master. Ok, ele vai buscar todos os dados aqui. E se agora a gente der um ls, repara que ele trouxe todo o nosso projeto. O que ele não trouxe, obviamente, é a nossa venv. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Rodar aqui Python 3, -m, venv. Opa, aqui é venv. Eita, calma aí. Python 3, -m, venv. Tá, aqui ele me deu um erro porque eu não tenho o Python venv instalado. Então, é só instalar, ó, copiar e colar. Beleza. Sim, aceito instalar. Acredito que vai ser uma instalação bem rápida, que é um pacote bem pequeno. Beleza, tá feita a nossa instalação. Agora sim, a gente cria a nossa venv, o nosso ambiente virtual, como a gente fez para desenvolver o projeto, só que agora a gente faz um servidor. Então, eu dou um ls. Beleza. Agora eu dou um source venv bin activate. Source venv bin activate. Beleza, estamos dentro do nosso ambiente virtual. Agora eu quero instalar todas as bibliotecas que estão dentro de requirements. Então, se eu der um cat requirements.txt, todas essas bibliotecas aqui, eu quero instalar elas. Então, eu faço pip install -r para falar que eu quero instalar todas as bibliotecas de um determinado arquivo. Qual arquivo é esse? O requirements.txt. Dou um enter. E agora, em alguns segundos aqui, ele vai fazer toda a instalação dessas bibliotecas para nós. Vamos esperar aqui, acredito que não vai demorar muito. Processo bem rápido. Beleza. Instalou todas as bibliotecas, acredito eu. Vamos rodar agora um Python 3, menad.py, run server e executar aqui. Aqui ele me deu um erro falando que o Django não foi instalado. Vou dar um pip install Django. Beleza, agora sim. Era para ter instalado ali. Ok, vixe, deu um monte de erro aqui, hein? Ah, tá, ele não instalou o Pylon também. Pip install Pylon. Ele não instalou o requirements.txt, que esquisito. Run server. Agora sim ele rodou nosso servidor, só que esse servidor está rodando numa porta local aqui deles. Eu não quero rodar nessa porta 8000, então o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero rodar aqui, vou dar um Python 3 menad.py run server, só que eu vou rodar na porta 0.0 2.8000, pode ser. Poderia colocar qualquer outra porta, mas eu vou escolher a porta 8000 aqui por padrão. Beleza, ele está rodando esse servidor na porta 0.0.0. Significa que quando eu acessar aqui o IP do meu servidor na minha máquina aqui, no meu navegador, vocês vão ter acesso a essa aplicação. Então, se eu der um Ctrl V aqui, se eu der um Ctrl V normal, ele não acontece nada, tem que colocar na porta 8000. Beleza, e tá lá, nós temos acesso dentro da nossa aplicação para eu poder fazer login, cadastro e tudo mais. Nossa aplicação está aqui com o deploy funcionando perfeitamente. Tá, então é isso, esse é o nosso deploy. Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, se eu fechar esse meu terminal, essa minha tela aqui, essa minha interface, ela vai parar de funcionar, tá? Eu não vou conseguir mais acessar. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que mesmo quando eu fecho o terminal, eu possa acessar essa minha aplicação. Então, em vez de eu rodar o comando Python 3 menad.py run server da forma que eu rodei, eu vou colocar aqui um nohap e um e-comercial. Nohap e um e-comercial aqui no final de tudo, porque agora esse meu comando estará rodando em background. Então, mesmo eu não tendo aqui qualquer coisa no meu terminal, ó, podendo parar qualquer coisa, vou fechar meu terminal, vou dar um F5 e a nossa aplicação continua funcionando. Ó. Eu posso agora até fechar o nosso terminal. Fechar terminal, e a minha aplicação está funcionando perfeitamente, era exatamente o que eu precisava, certo? Você pode vir aqui em não possuo conta, tudo funciona certinho.
Quero deixar claro que essa forma aqui não é a forma correta de fazer um deploy profissional quando você for colocar sua aplicação realmente no ar, se realmente você fosse uma empresa. O Run Server do Django, ele foi feito para desenvolvimento, para a gente testar as nossas aplicações. O Run Server do Django não é um servidor profissional capaz de suportar múltiplas requisições, múltiplos usuários, e você não deve fazer um deploy real da sua aplicação utilizando o Run Server do Django, certo? Ele foi feito para testes, para aprendizado, para coisas como vocês precisam. Quero só mostrar o site que eu fiz para parentes, amigos e recrutadores. Tá ótimo. Ninguém vai colocar dados reais, porque o servidor do Run Server do Django ele não é seguro o suficiente, ele não é rápido o suficiente, então a forma real de fazer um deploy de uma aplicação Django é utilizando Nginx ou Apache, que são servidores robustos, que são utilizados por outros frameworks e outras aplicações para realmente utilizar um deploy, e também utilizar Unicorn e outras estratégias de segurança também, como realizar certificação SSL, realizar acesso via HTTPS, colocar variáveis de ambiente para melhorar a segurança, utilizar o Python Decouple para isso. Você não vai utilizar o banco de dados SQLite, você vai utilizar o MySQL, por exemplo, mas para o intuito do vídeo aqui de hoje, dessa forma está excelente o nosso deploy. Perfeito, galera? Então não esqueça, para você contratar o VPS da Hostinger, é no primeiro link aqui da descrição. Caio, e agora sobre os exercícios que você propôs para a gente. Vamos lá, eu vou rodar essa minha aplicação na minha máquina, que eu já tenho alguns dados cadastrados. Vou vir aqui e rodar um Python 3 manage.py run server. E vou acessar aqui a aplicação, só que agora eu não vou acessar lá remotamente, tá? Eu vou acessar na minha própria máquina. E vamos vir aqui na minha árvore de to-dos, o que a gente tinha para resolver. Tá bom, então o primeiro to-do que eu tenho aqui seria o para criar a URL para home, que foi uma das primeiras lições de casa que eu deixei para vocês, se eu não me engano. E aqui é o seguinte, lembra que quando a gente não tinha essa URL, a gente acessasse o nosso servidor 127.0 tal, ele me dava esse page not found. A gente tinha que digitar aqui a URL que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui uma URL vazia, e essa URL eu utilizei uma função lambda para facilitar. Função lambda é como se fosse as defs que vocês já conhecem. A diferença é que as funções lambdas, elas não precisam ser declaradas para depois serem chamadas. Aqui a gente já declara e ela vai ser chamada automaticamente, tá? E outra característica das funções lambdas é que elas sempre retornam alguma coisa. Então eu não preciso escrever return tal coisa. Ela já vai retornar. Então aqui, cria uma função lambda, ela recebe uma requisição e ela por padrão já sempre retorna alguma coisa. Então eu coloquei redirect para /pacientes /home. Então acho que é a lição de casa mais fácil que a gente tinha ali. Muito simples, muito tranquilo. Então agora, quando eu venho aqui e acesso 127, ele já cai direto no /pacientes /home. Que é o que a gente queria. Então, a primeira lição de casa foi essa, bem simples. A segunda era para permitir apenas usuários logados dentro das nossas views principais. Tirando o cadastro e login, só usuários logados poderiam acessar. E como que a gente faz isso? A gente pode utilizar um decorador chamado login required do próprio Django, que ele faz assim, ó, from django.contrib.auth, então lá do módulo de autenticação do Django, da pasta decorators, importe a função login required. E essa função ela é um decorator, então você pode simplesmente, em cima de todas as suas views que você quer proteger de acesso de usuários não logados, você coloca @login required, @login required, @login required e assim por diante. Então eu fiz isso tanto nas views de pacientes quanto nas views de médico, tá? No cadastro, por exemplo, é um local onde eu não colocaria, porque quem vai realizar cadastro? Usuários que não estão logados, obviamente. Então, na view de cadastro, você não deve colocar. Mas em todas as views que você acredita que só usuários logados podem acessar da sua aplicação, você pode fazer isso. Importa o login required e decora suas views com eles. Perfeito? Então, esse daqui era o nosso segundo to-do. O terceiro to-do, ele é bem legal. Ele é o to-do lá de minhas consultas de pacientes. Então, aqui em pacientes, lá em minhas consultas, eu tenho um conjunto de consulta e eu quero filtrar por elas. Por exemplo, eu quero filtrar por cardiologista ou por uma determinada data. Então, deixa eu vir aqui e colocar um admin. Deixa eu pegar minhas consultas aqui. Consultas, dia 24. Eu quero pegar, criar uma nova consulta aqui. Beleza, adicionar consulta. O paciente vai ser o Caio, data aberta. Eu vou ter que abrir uma outra data primeiro, peraí. Vou vir no meu datas abertas. Vou criar uma consulta para amanhã, nesse horário, e o usuário vai ser Caio também, ela não está agendada esse horário aqui, então vai ser para o dia 26, tá? Vou vir aqui em agora consultas,
vou cadastrar uma nova consulta. Tenho aqui paciente, vai ser Caio, data aberta vai ser o dia 26, o status ela está agendada, beleza. Então simulei aqui uma consulta, só que agora eu quero poder filtrar essas consultas. Então se eu não busco por nada, se eu só acesso minhas consultas aqui, ele vai listar todas elas, mas eu quero poder filtrar. Por exemplo, eu quero filtrar por dermatologista. Se eu tentar filtrar por dermatologista, não me mostra nenhuma consulta. Por quê? Eu não tinha nenhuma consulta cadastrada com nenhum dermatologista. Mas se eu filtro por cardiologista e venho filtrar, aí sim ele me traz os dados do cardiologista. Posso filtrar aqui pela data também. Por exemplo, eu quero da data do dia 26. Eu coloquei pediatria, né? 26 aqui. Filtrar, ele me traz a minha consulta para eu poder acessar. Como que foi feito esses filtros? A primeira coisa que eu precisei fazer é buscar do banco de dados de especialidade todas as especialidades possíveis para eu poder listar nesse campo. Aí lá no meu HTML, minhas consultas, eu pude listar esses dados. Então aqui em templates, minhas consultas, eu fiz o seguinte, tá? Vamos achar aqui o nosso filtro. Aqui, ó. Eu criei um select, que ele estava um input text, só por exemplo ali de imagem, mas eu troquei para um select. E nesse select eu fiz um for especialidade em especialidades. E criei um option. No value desse option eu passei o ID, e no texto desse option aqui eu passei o texto da especialidade, que era a minha model. Então esse foi o meu primeiro passo. Então eu tenho aqui já meu campo date, que já estava lá, então eu tenho aqui com o name date, e o name do meu select é especialidade. Então, quando alguém preencher esse form que eu criei aqui na linha 24, esses dados serão enviados para a minha view. E a minha view aqui, ela vai capturar esses dois dados. Então, ela vai capturar o data e vai capturar o especialidade. E eu faço a minha busca de todas as consultas desse usuário da data de hoje para frente, igual a gente já estava fazendo. Só que agora eu coloco dois ifs aqui. Então, eu verifico pela data. Então, se data, ou seja, se o usuário filtrou pela data, a gente fala que o minhas consultas vai ser igual a ela mesma, só que agora eu vou filtrar. Eu vou falar que data aberta, underline, underline, data, tem que ser maior ou igual do que a data atual, certo? Do que a data filtrada, que a gente quer filtrar por uma data maior ou igual daquela. E para especialidades a mesma coisa, só que agora é uma query um pouquinho mais complexa, tá? Por quê? Especialidade está na onde? Se a gente for ver, acessar a model que a gente está tentando entrar, ela não tem especialidade. Mas a consulta, ela tem uma relação com uma foreign key aqui, com datas abertas. Datas abertas tem uma relação com o usuário, e o usuário aqui, a gente criou uma classe chamada dados médicos, que ele sim tem uma relação com o usuário, e essa classe sim, aqui mostra qual que é a especialidade do nosso usuário. Então, como que eu faço esse filtro aqui, que é um filtro um pouco mais complexo, tá? Então, primeiro, eu preciso acessar a especialidade. Eu preciso acessar, na verdade, o ID da especialidade, né? Para eu acessar o ID da especialidade, eu preciso acessar aquele campo especialidade que está lá em dados médicos. Ele está aqui, ó, deixa eu achar minhas outras models. Ele está aqui, ó, lá em dados médicos, que é a especialidade, que ele está aqui, ó, que também é uma foreign key com essa classe aqui que eu quero acessar o ID dela. Então, eu preciso acessar, então, ó, do ID dessa daqui, eu acesso underline, underline, especialidade. Vamos fazer uma query reversa aqui. Especialidade está dentro da onde? Especialidade, aqui, especialidade está dentro de dados médicos. Então, underline, underline, dados médicos. Dados médicos tem uma relação com quem que eu consigo chegar lá na minha consulta. Dados médicos tem uma relação com, aqui, user, certo? Então, underline, underline, user. Underline, underline, user. E a nossa consulta tem uma relação com quem? A nossa consulta tá aqui em paciente, tem uma relação com data aberta, que data aberta tem uma relação com o nosso user. Então foi basicamente isso, tá? Em algum momento aqui a gente utilizou de query reversa. Por quê? Vamos entrar aqui em consulta. Deixa eu dividir essa tela aqui, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Vou pegar aqui, deixa eu dividir aqui para vocês verem, ó. Então aqui a gente está fazendo o seguinte, tá? Ó, filter de consulta data aberta. Então, em consulta, eu tenho data aberta. Então, acessei data aberta. Data aberta, eu tenho o atributo user. Eu acessei o atributo user. Só que o atributo user não tem mais nada, não tem os dados médicos. Então, aqui eu fiz uma query reversa. Eu posso fazer um underline, underline dados médicos através de query reversa. Isso a gente tem módulos lá dentro da Python for Advanced, para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. Então, eu posso fazer aqui underline, underline dados médicos. Mesmo user não tendo uma relação direta com dados médicos,
Por dados médicos ter uma relação com o user, eu posso fazer esse tipo de filtro reverso aqui. E agora eu acesso. Eu estou dentro de dados médicos, então de dados médicos eu quero filtrar pela especialidade, de especialidade eu quero filtrar pelo ID, que é um atributo que a gente tem em todas as nossas models. Então com isso eu trouxe somente as consultas que respondem àquele ID daquela especialidade que eu selecionei. E agora eu pego esse minhas consultas que foi sobrescrito, caso o usuário tenha preenchido os nossos dados, e mando para o nosso context, que é onde faz a listagem lá dentro do for, como já estava sendo feito anteriormente. Só que agora, em vez de eu ter somente esse filter, se os usuários tiverem preenchido esses dados, esses dois filtros serão aplicados. Se o usuário preencheu só a especialidade, somente esse filtro será aplicado. Certo, galera? Então aqui foi a forma com que nós aplicamos o filtro. Vamos ver se tem mais algum to-do. Acho que tem a dashboard. Ah, tá. Tem o botão de cancelar e a dashboard. O botão de cancelar, ele é bem simples, tá, galera? O que é o botão de cancelar? Quando eu acesso uma consulta aqui, eu tenho esse botão aqui, ó, cancelar consulta. Como que ele foi feito? Primeiro, lá nas minhas models paciente, em urls.py, aqui na minha linha 10 eu criei uma URL dinâmica, onde ela chama cancelar consulta e ela recebe o ID dessa consulta. E ela vai redirecionar para o cancelar consulta, certo? E lá no HTML da consulta, eu criei um botão, deixa eu achar esse botão aqui, ó, aqui. Eu criei um botão chamado cancelar consulta, ele é uma tag A, ou seja, uma tag de redirecionamento, e quando eu clico nesse botão, ele me manda para a URL cancelar consulta, passando o ID da consulta para eu saber qual consulta eu quero cancelar. O próximo passo aqui é agora criar a minha view cancelar consulta. E aqui até faltou um login required. Então só quem está logado pode cancelar uma consulta. Então essa minha view recebe a requisição do usuário e também recebe o ID da consulta. Com o ID da consulta, eu busco no banco de dados qual que é essa consulta. Aí eu vou fazer uma verificação aqui de segurança. Eu verifico se o usuário logado, ou seja, o usuário que está tentando cancelar a consulta, é o paciente dessa consulta. Porque na minha model consulta, eu tenho aqui um paciente que é uma relação com user. Então eu faço, se request.user for diferente do consulta paciente, significa que essa consulta não é dele e eu não deixo ele acessar. Beleza. Se ele não entrou dentro desse if, ele vai cair aqui, ó, consulta.status, que ele é um choice, ó. Então o status de cancelado é C. Perfeito, então eu falo consulta.status é igual a C, eu atualizo o status dessa consulta e eu dou um save nela para salvar no banco de dados. Depois eu só dou um redirect para a própria consulta. Então se eu venho aqui em cancelar consulta, ele me mostra a consulta cancelada e se eu olhar no meu banco de dados, ele está lá, o status dessa consulta está como cancelada. Perfeito. Depois, pessoal, nós temos a nossa dashboard. A dashboard é feita lá em médicos. Então eu criei aqui uma URL para a nossa dashboard, uma URL muito simples, vocês já conhecem, e eu tenho aqui na minha views. Nas minhas views, eu criei aqui uma nova função chamada, deixa eu descer tudo, uma nova função chamada dashboard. A indentação disso daqui tá horrível, tá? Mas é para ficar a forma mais simples para vocês entenderem. Não ia deixar nem tudo em uma linha, nem quebrar da forma correta que a PEP8 diz, porque ficaria estranho para quem tá começando a aprender, não entenderia exatamente o que tá acontecendo. Mas a ideia é o seguinte, primeiro, somente usuários logados podem acessar a dashboard, somente o médico pode acessar a dashboard e beleza. Agora, o que eu tô fazendo? Eu quero fazer um gráfico que é esse daqui, ó. Deixa eu já mostrar direto ele para vocês. Acessar aqui /médicos. /dashboard. É esse gráfico aqui. Ele vai pegar todos os dias, dos últimos 7 dias que o médico fez alguma consulta e mostrar a quantidade de consulta que ele fez por dia. Pra ver como é que tá o status dele, desempenho dele. Ah, tô fazendo mais consulta, minhas consultas estão caindo e assim por diante. Então, dos últimos 7 dias, esse médico só tinha feito consulta no dia 25 e no dia 24. Em ambos esses dias ele fez uma consulta. Então é esse gráfico que eu quero construir. Como que a gente pode... Primeiro passo é pegar todas as consultas de um único usuário. Então o meu primeiro filtro foi o seguinte, consulta.objects.filter data aberta _ user é igual a request.user. Perfeito. Agora eu quero filtrar pelas datas dos últimos 7 dias.
Então eu faço ponto filter, data aberta, underline, underline, data, e agora eu passo algo novo que vocês não tinham visto ainda na PSW10, que é o underline, underline, range. Então eu quero pegar todos os dados que estão dentro de um range. Que range é esse? É o datetime.now.date menos time delta de 7 dias até o datetime.now.date mais o time delta de um dia. Até o dia de hoje, mais um, que seria até o final do dia. Certo? Então, isso daqui, se eu der um print em consultas, e deixa eu tirar esse annotate e deixar só isso daqui para vocês verem. Ó. Se eu vir aqui na nossa dashboard, dar um F5, e deixa eu comentar isso daqui, e comentar isso daqui. E apagar isso daqui também, só para vocês verem o que está acontecendo. Então, vou dar um F5 aqui. E repare o que ele vai mostrar para nós. Ó. Ele me trouxe duas consultas. Uma query normal. Ele trouxe as duas consultas que respondiam a esses critérios que eu defini aqui. C desse usuário e C dos últimos 7 dias. Agora, depois eu adicionei aqui o ponto values. O ponto values vai pegar as datas. Então, eu posso tirar isso daqui. Certo? Vou comentar isso daqui também de novo. Eu estou falando, ó, pegue agora somente as datas. Tira isso daqui para não dar erro. Vou dar um F5 aqui. Beleza, e aqui ele me traz, ó, deixa eu até tirar minha tela. Ah, não precisa não, que coube tudo. Ele me trouxe as datas abertas de que eu tinha ali alguma consulta. Então, eu tinha uma consulta nessa data aqui, tinha uma consulta nessa outra data e assim por diante. Agora, eu quero contar quantas consultas eu tenho em cada data. Para isso, a gente usa o annotate. Desculpa aí, pessoal. Então, agora eu vou falar, olha, conta pra mim quantas datas tem de cada um. E conta a partir do ID, né? E agora, quando eu faço isso e printo meu consultas, e vou dar um F5 aqui na nossa dashboard para vocês verem, ele vai mostrar o que pra mim no terminal? Ele me mostra esse query set aqui, ó. Ele vai me mostrar o query set data aberta, underline data, mostrando a data e mostrando também a quantidade. E aqui a mesma coisa, ó, essa outra data, que é do dia 25, ele me mostra a quantidade 1, ou seja, nessas duas datas eu tinha uma consulta marcada. Só que esse formato de data aqui, para mim, não está interessante. Eu quero separar uma lista de datas e uma lista de quantidades. Então, o que eu posso fazer aqui, galera? Eu posso vir aqui e fazer assim, tá? Eu faço esse for aqui, ó. For i data aberta underline data, que é para eu acessar a data, ó. Tá vendo aqui, ó, data aberta underline data, eu acesso esse objeto do tipo datetime. Só que eu quero exibir aqui na minha interface a data como string. Então eu converto ela para string, ó. .strftime, dia, mês e ano, para todos os dados que vieram de consultas. Então eu dou um print aqui em datas. Um print em datas. Depois eu vou dar um print em quantidade. Beleza, e aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Ele vai me printar agora, olha só, 24/4 de 2024 e 25/4 de 2024, o valor 1 e o valor 1. Ou seja, uma consulta para esse primeiro dia e uma consulta para esse segundo dia aqui, exatamente como a gente esperava. Então agora eu posso pegar essas duas listas minhas e jogar lá para o nosso context do nosso dashboard.html, que foi a view que a gente criou. Então aqui dentro dessa nossa dashboard.html, nós estamos utilizando uma biblioteca muito legal, que é o chart.js. Então, deixa eu abrir aqui o chart.js para vocês verem. Eu vim aqui, get started. Vou vir aqui em get started. Então aqui o chart.js, ele é basicamente uma biblioteca que permite a criação de gráficos. Ela é bem simples, tá? Você vai precisar de um Canva e esse Canva vai ter um ID. Aí você pega via JavaScript o ID do Canva onde você deseja desenhar o gráfico. E aí você coloca lá new chart para instanciar um novo gráfico e você passa qual que é o Canva que você deseja desenhar. Aí você passa o tipo do gráfico, é um gráfico de linhas, é um gráfico de barras, nesse caso é um gráfico de barras, então eu passo bar. Depois eu passo as nossas labels. O que são as labels? Labels são aqui os nossos endereços de X, tá? As nossas datas nesse caso. E nós passamos os valores de datas também, como lista, que agora no caso vai ser a nossa quantidade. Então se a gente observar
Aqui, se eu observar que der um inspect nesse nosso gráfico, eu vou lá no nosso JavaScript. Repare que aqui, ó, nos labels dessa data, aqui, deixa eu aumentar para vocês verem, ó. Nos labels dessa data, eu tenho uma lista que o primeiro valor dela é 24/4/2024 e o segundo é 25/4/2024. Depois eu tenho aqui lá em datas o valor 1 e o valor 1, que é exatamente os dados de cada um dessas datas. Certo? Lembrando que lá nas models, pessoal, você vai ter que converter de datetime para date, tá? Você vai ter que fazer uma property para fazer essa conversão, para você poder fazer esse filtro aqui. Daqui a pouco eu já mostro para vocês, porque senão não vai filtrar. Quando você adicionar mais uma data, como por exemplo dia 24/4, em vez dele adicionar uma quantidade 2 aqui, ele vai criar duas datas 24/4 com o valor de 1, tá? Então você tem que converter de datetime para date na hora das models. Beleza? Daqui a pouco eu já mostro para vocês. Ok, e agora simplesmente eu fiz isso, ó. Eu importei o meu chart.js, aqui eu tenho o HTML de sempre, que a gente usou dentro do evento, stand de base, tem o block head, traz um navbar, etc. E criei aqui meu Canva com o ID mais chart. Perfeito, e agora o que eu fiz? Aqui nesse new chart, eu passei aqui nas labels, eu passei as datas, e aqui nos datas eu passei a quantidade. Aqui você pode reparar o seguinte, tá? Se você tirar esse safe, Caio, o que é esse safe? Para que ele serve? O Django já lida com algumas proteções de segurança. E se você tira o safe, ele para de funcionar. Por quê? Nós tínhamos uma aspas ali dentro. E o Django, ele não vai aceitar você colocar as aspas ali dentro. Quando você tenta exibir algo no HTML pelo Django Templates e tiver algum caractere que pode ser algum caractere de falha de segurança, por exemplo, se fosse o usuário que digitou as datas, ele poderia fechar aspas e digitar um código ali, JavaScript, para burlar o sistema e etc. Então o Django não deixa. Então, o Django, em vez de ele escrever aspas no nosso HTML, ele coloca um código referente às aspas, que é um código seguro. Então, ele não faz ele faz essa conversão. Isso daqui o Chart.js não entende. Então, eu coloco esse pipe safe aqui. Eu estou falando, olha, esse código aqui que eu estou injetando no HTML, eu garanto que ele é seguro para ser injetado no HTML, então não precisa fazer nenhuma alteração de caractere. Então, quando eu coloco o safe, o Django não faz aquela alteração para a gente, e agora sim ele exibe as aspas para nós. E aqui não tem problema nenhum a gente criar esse tipo de código aqui como safe, porque não foi nenhum usuário que injetou esse código dentro do nosso sistema. Certo, pessoal? Então aqui está todos os to-dos que a gente tinha propostos na aula, que eu tinha proposto para vocês na aula, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Exatamente, finalizamos todos os to-dos, desde as dashboards, a página inicial, as minhas consultas e fizemos o deploy da nossa aplicação também. Para quem, pessoal, não pôde se inscrever na Python Full, que é o nosso curso completo de Python e Django, com mais de 630 aulas, agendamento ilimitado de reuniões, mas quer ter acesso às aulas da PyStack Week 10 e de todas as PyStack Weeks anteriores, eu convido vocês para conhecerem a Pythonando Programming Pathing, que é o nosso plano de assinatura, onde por R$ 37,90 por mês, você tem acesso a todos os projetos desenvolvidos em todas as PSWs. Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Isso daqui, pessoal, não é a Python Full. A Python Full é o nosso curso completo. Lá você vai encontrar aulas desde o básico até o avançado de Django. A Pythonando Programming Pathing é apenas as gravações das PSWs. Sabe o evento que você acabou de participar com a PSW 10? Você vai ter a gravação daquelas aulas. E de todos os eventos anteriores também, com a PSW 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, as PyLabs também. Então todos os eventos vão estar aqui dentro da Pythonando Programming Pathing. Beleza? Então caso vocês queiram ter acesso à PSW 10 ou participar de outros eventos, recomendo vocês entrarem aqui na Pythonando Programming Pathing, para quem não teve a oportunidade de entrar em nosso curso completo, que é a Python Full, e quem sabe em um momento futuro, você com um pouco mais de experiência, quando a gente abrir uma próxima turma, você possa entrar para a Python Full e ter acesso ao nosso conteúdo completo, e não só as aulas gratuitas das PSW 10, 9, 6, 5 e etc, que foram retiradas do ar. Beleza, pessoal? Então é isso. Lembre-se de contratarem a VPS da Hostgator para quem for colocar o seu site no ar pelo primeiro link da descrição, beleza? Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço, até a próxima e tchau, tchau, galera!